Eu quero pregar sobre o tema Deus é Ahavá. Ahavá. Eu não sei se você já leu, já teve conhecimento dessa expressão, Deus é Ahavá. Hoje em dia, as pessoas querem ser felizes e acham e pensam que o amor tem que ser aquilo que elas pensam que é. Usa-se nos dias atuais a palavra amor sem nenhum pudor. Hoje ouve-se sobre amor como se essa palavra fosse uma palavra simples, uma palavra sem um significado espiritual. Então, na esperança de ajudar a entender o que de fato seja amor, a mensagem de hoje tem como tema Deus é Ahavá. João, chamado o apóstolo do amor e discípulo de Jesus, lá em 1 João capítulo 4, verso 8, ele escreveu assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, porque Deus é Ahavá. Dá para você repetir essa frase comigo? Quem não ama, porque Deus é amor, Deus é amor. No grego está mais do que claro, nós conhecemos muito do grego, de tanto ouvir pregadores falando sobre que Deus é ágape, o amor de Deus é o amor ágape. E aí tem o amor filéu, tem o amor eros, mas o amor ágape é aquele amor que pertence a Deus. E é interessante que no texto de João, exposto aí aos seus olhos, não diz que Deus é um amor, e nem diz que ele é qualquer amor, mas sim que ele é amor. Deus é amor. Será que existe alguém que não conhece a Deus porque não sabe o que de fato significa amor? É uma pergunta importante. Eu vou repetir. Será que existe alguém, porque esse texto ele nos coloca numa situação bastante desconfortável. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, será que o amor falado pelo mundo tem alguma relação com Deus que é amor? Diante desse texto bíblico, eu quero fazer uma outra pergunta, mas mais provocativa, que é a seguinte: será que esse Deus, que é amor, pode matar alguém e condená-lo? Uau, agora as coisas ficaram meio apertadas. Muitos questionam se isso seria aceitável, já que Deus é amor. Pastor, como é que pode? Se Deus é amor, como é que pode alguma coisa acontecer com uma criança? Se Deus é amor, como é que pode a possibilidade dele mandar as pessoas para o inferno para sofrerem eternamente? Bem, eu tentarei responder esta pergunta com a ajuda do Espírito Santo, porém mais adiante. Mas se eu fosse você, eu não tiraria sua atenção em toda a profecia que será exposta nesta mensagem. E para a gente entender, tudo começa com uma má interpretação da palavra amor. Amor. Hoje em dia a palavra amor tem sido vulgarizada e desvirtuada do seu real significado. Muita gente dizendo eu amo, eu amo, eu amo. Para a maioria, e infelizmente para muitos cristãos, o amor tem sido interpretado como sentimento que traga prazer, harmonia e afeto entre as pessoas. Não, isso não é amor. Isso é o que as pessoas estão dizendo o que é amor. E eu quero chamar a atenção do auditório, porque possa ser que tenha pessoas entre nós que pensem assim, mas nós não.
nós não nos guiamos pelo que o mundo fala. As definições de palavras, de conceitos, de princípios, de valores, eles não são do mundo para nós. Nós temos um Senhor, nós temos um Deus, e esse Deus nos deu a sua palavra, e é a palavra que precisa dizer para nós os significados das coisas que nós convivemos no mundo, para que possamos ajudar as pessoas a encontrarem a verdade que há em Cristo Jesus. Por isso que lá em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho para quem está perdido, eu sou a verdade para quem está confuso, e eu sou a vida para quem acha que vida é outra coisa. Então não é. O amor não é um sentimento, nem coisas que diga que vai trazer prazer, harmonia. O que na verdade tem acontecido é algo que foi implantado na Grécia Antiga. Preste atenção nisso. Na Grécia Antiga, e se chama hedonismo. Tudo que se pensa sobre amor, prazer, essas coisas todas, tem a ver com essa palavra hedonismo. O hedonismo é uma doutrina filosófica que prega a ideia de prazer extremo como algo bom, que faz sentido para a vida e a existência humana. Então, tudo que traz prazer para o hedonismo significa que é amor, que é paz, a paz do mundo. Jesus disse: eu dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Isso significa que existe uma paz no mundo e uma paz de Deus. Então nós precisamos ter a inteligência e até a espiritualidade de entender que esse amor para lá, amor para cá, isso tem mais a ver com o hedonismo do que propriamente com o que a Bíblia diz significar amor. Na Grécia Antiga acreditava-se que a busca incessante pelo prazer, sem qualquer moralidade, e a negação das consequências são meios para o encontro da felicidade. Você concorda com isso, meu irmão? Porque é isso que tem sido enfiado na cabeça das pessoas através das novelas, através dos filmes, através das músicas, através da cultura do mundo hedonista. Aí, através de todo esse tratado, um tratado diabólico, que é a busca incessante pelo prazer, sem qualquer moralidade, mesmo que tenha consequências, para eu dizer que sou feliz porque estou sentindo prazer, não importa como. Isso não é amor, isso é hedonismo. Por isso, muitos estão chamando o hedonismo de amor, mas a palavra amor no hebraico é ahavá. Ahavá. A Bíblia está dizendo que Deus é o próprio ahavá. Ela está dizendo: Deus é ahavá. O significado de ahavá é muito claro, não só na semântica da palavra, mas no seu uso nas escrituras sagradas. Quer ver? Eu vou destacar pelo menos 3 situações importantes onde nós podemos ver o amor, o ahavá, a presença de Deus, e elas são bastante significativas. Por exemplo, ahavá significa ação e unidade. Ação e unidade. Em Gênesis 2:24 fala sobre o amor no casamento, ou seja, da presença do ahavá no casamento. Olha o que diz lá: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá
a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quando Deus diz que o homem e a mulher serão um só, aparece o termo echad, que significa unidade, que significa um atributo do ahavá, o atributo do amor, daquele que é o amor em pessoa. Não, nós não podemos pegar essa questão da união de um homem e de uma mulher e fazê-lo como nós queremos, da maneira que nós queremos, ao bem prazer do hedonismo. Não, o ahavá, ele fala de unidade, ele fala de uma ação propositada para se ter unidade. Então a presença do verdadeiro amor aparece no Salmo 133, verso 1. Diz lá o seguinte, vamos ler todos nós juntos: como é bom, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É ahavá, é amor. A união entre os irmãos, ele não decorre da nossa competência de fazer amizade. A relação nossa como irmãos em Cristo, ela não decorre da simpatia ou não que temos uns pelos outros. Ele é resultado do ahavá, do amor de Deus. Lá em João capítulo 17, verso 21, eu espero que você esteja anotando todos esses textos, diz assim: para que todos sejam um, Pai. É a oração de Jesus. Ele está orando a Deus, nos ensinando a orar a Deus. Ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor de Deus promove uma ação de união e de unidade. Quando Jesus se sacrificou na cruz, ele nos uniu novamente com o Pai, e isso foi a demonstração do precioso ahavá de Deus por nós, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Esse prova o seu amor nos unindo a Deus é que dá sentido à expressão ahavá. O hedonismo é exatamente o oposto disso. No casamento e na igreja já existe concessão de casais que fazem seus relacionamentos conjugais com terceiros, quartos e grupos. Isso é o hedonismo. Quanto mais prazer, ao excesso do prazer, é bom porque você está sentindo a felicidade. Só que felicidade não é isso. Felicidade também não é o que o mundo diz que é felicidade. Não, o hedonismo, ele trabalha contra a união do casal. Ele trabalha contra a união da igreja. Ele trabalha para desunir, para separar. E quando eles se unem, os hedonistas se unem, eles se unem para destruir a união. Um mundo que fala de amor, mas o que nós vemos nesse mundo, que esse amor só traz piora no mundo. O ódio está crescendo e a desconstrução do ser humano está crescendo cada vez mais. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O povo de Deus vive em novidade de vida. Se ele vivia nos amores do hedonismo, hoje ele vive no ahavá de Deus, no amor precioso de Deus. Então, irmãos, se nós somos nova criatura, não podemos viver mais no pecado. Está claro aí, as coisas velhas já passaram. E já passaram por quê? Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz o porquê não podemos mais viver no pecado. Se você é uma pessoa que tem namorado com o pecado, se você tem se relacionado com o pecado,
você precisa entender que não tem mais condição de você ficar revivendo o pecado, porque as coisas velhas já passaram. Então em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós estamos juntos, ligados com o Senhor, porque o Senhor, ao sacrificar-se por nós, ao morrer na cruz por nós, Ele derramou o seu sangue em nós, e o nosso DNA mudou, a nossa estrutura mental mudou, as nossas prioridades mudaram, nós temos uma nova pátria. O verdadeiro significado do amor é renunciar à vida pecaminosa e se tornar um com Jesus. Se você não está nessa trilha, você está perdendo a oportunidade. Você precisa entender isso e buscar no seu relacionamento íntimo com Deus o entendimento, sentir esse amor do Senhor por você. Porque Deus não te aceita como você é. Deixa eu repetir isso aqui. Deus não te aceita como você é. Muita gente dizendo assim: Deus te aceita como você é. Negativo. Deus te recebe como você é, mas Ele só te aceita como Ele quer, não é como você quer. Você precisa entender isso. E se você concorda comigo, dê uma salva de palma. Tem pessoas dizendo assim: não, você pode ir para a igreja homossexual. Não, Deus te recebe como homossexual, mas Ele quer transformar a sua vida. Deus te recebe como um mentiroso, Deus te recebe como um alcoólatra, Deus te recebe como um drogado. Ele está de braços abertos para te receber como você está, mas quando você chega perto dele, o DNA de Jesus começa a invadir a sua vida e mudar você. Por isso que o Senhor disse para Nicodemos era religioso, mas ele até aquele instante, no encontro com o Senhor, ele não era um com o Senhor. O Senhor disse assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino de Deus. Deus nunca discriminou ninguém, gente, mas todos que foram tratados pelo amor de Jesus, pelo arravá de Jesus, foram transformados. A mulher adúltera foi transformada. O perseguidor da igreja, que consentiu na morte de Estevão, ele foi transformado. Até quem negou o nome de Jesus 3 vezes foi transformado. Existem muitas pessoas aqui que foram transformadas. Se você foi transformado, levante a sua mão e faça assim: olha aí, olha aí quantas pessoas o arravá de Deus transformou e tem transformado cada vez mais. Porque o nosso caminho, a nossa estrada é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Nós não temos comunhão com o passado, nós não vamos retroceder. A nossa caminhada é só ir à frente e para cima. Todos largaram o seu passado para se unir a Cristo por causa do arravá de Deus. A palavra amor, arravar, amor, nada tem a ver com concordar com o erro. Não, coitadinho. Não, coitadinho, ele não consegue porque ainda não se uniu com Cristo, porque ainda não se arrependeu dos seus pecados. Essa igreja prega a transformação pelo poder do evangelho. Essa igreja vai pregar sempre assim: anunciem para todos. Nós recebemos qualquer um, mas o qualquer um, quando bater aqui, tem que experimentar a graça, o poder transformador que há no evangelho de Cristo. A palavra amor não é como o hedonismo está dizendo. A palavra amor nada tem a ver
com entender a situação de alguém que escolheu viver o hedonismo, ao contrário de abraçar o arravá de Deus. Só o Evangelho de Cristo pode desfazer as obras do diabo. Olha o que diz 1 João capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por favor, dê uma salva de palmas para esse texto. Para esse texto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Técnicas de personalidade muito utilizadas atualmente servem para uma mudança comportamental, porém ela não transforma o caráter da pessoa. A gente vê hoje técnicas de tudo que é jeito, técnicas para você falar melhor, as 10 isso, os 7 aquilo, os 3 isso. Não, isso é muito bom, ninguém está dizendo que isso é ruim não, mas isso não muda o interior da pessoa. O interior da pessoa é que precisa ser mudado, porque o seu exterior já muda muito. Outro dia encontrei uma foto minha quando eu cheguei aqui na igreja. Como eu estou mudado, como eu mudei. Mudei tanto, irmãos, que os fotógrafos da igreja estão proibidos tirar a minha foto de perfil. É só de frente, só. Outro dia eu estava aqui, um irmão estava pregando, negativo, na hora da pregação. Como a gente muda, mas e por dentro? Somente o Evangelho trará essa mudança verdadeira da essência humana, e o convertido vai perceber sua unidade com Deus. Pastor, o senhor está falando de coisas estranhas, eu não estou entendendo, não está entendendo, porque você está longe da busca pela intimidade com Deus. Você tem que começar a orar mais. Você tem que começar a ler a Bíblia mais. Você tem que ler a Bíblia entendendo o que Deus está falando. E se você não entender, você tem que falar com Ele: Senhor, abre a minha mente. E talvez quando você fizer essa oração, Ele vai falar para você: eu estou querendo, mas você precisa largar o pecado. Você não pode conviver com o mundo espiritual e o mundo pecaminoso. São duas coisas abstratas, mas que a lei da física funciona perfeitamente. Eles não podem ocupar o mesmo lugar no tempo e no espaço. Não pode. Onde Deus entra, o pecado sai fora. Onde o pecado está, Deus não está. As coisas de Deus não estão. Então você precisa caminhar nessa estrada. Você precisa buscar a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Não é de qualquer maneira, como se você estivesse perdendo o seu voo ou o seu ônibus. Deixa eu ler aqui um versículo aqui, só para matar aqui a minha necessidade, a minha consciência. Não é isso, é mergulhar na palavra, é chorar na palavra, é ver Deus falando ali para Jeremias contra o seu povo, e você sentindo que Deus está falando para você mesmo. E ali mesmo as suas lágrimas caem, molham a sua Bíblia. Não precisa ser de madrugada, só porque eu fico falando muito aqui de madrugada. Não, pode ser em qualquer tempo, em qualquer lugar, mas se derrame com qualidade. Busque o Senhor com qualidade, Ele vai te responder. Nós não cultuamos algum objeto, nós cultuamos um Deus vivo. Essa semana eu vi nas redes sociais uma pessoa, uma mulher, que ela debochava de Deus, e ela ridicularizava Deus, e ela numa apresentação, ela foi ridicularizando Deus. Daqui a pouco ela fez assim, e caiu morta, logo após ridicularizar Deus. É como se Deus, já existe isso muito no mundo, mas tem hora que Deus fala: sabe de uma coisa? Chega, vem que eu quero mandar você logo para o inferno rápido. Isso não tem nada a ver com o discurso hedonista sobre o que seja amor, mimimi de amor. Tem que amar, tem que entender
as pessoas, que as pessoas não conseguem largar as drogas, que as pessoas não conseguem largar os seus pecados. Isso tem prazo de validade. Quando a 7ª trombeta tocar, acabou. A morte não existirá mais. As pessoas vão procurar a morte e não vão encontrar, porque já passou o tempo. E agora todos entram na esfera eterna. E todos na esfera eterna serão julgados. Segunda coisa que Ahavá significa. A primeira foi o que mesmo? Já esqueci aqui, foi o que? Doação, ação e unidade. Tá vendo como é que eu esqueci? A segunda é doação. O Ahavá, o amor de Deus, é uma doação diária pelo outro, enquanto o hedonismo é um sentimento egoísta. O que importa no hedonismo é eu sentir prazer. Não, no Ahavá é o outro ser atingido pelo meu amor. E você pode ver isso claramente em João 3,16. Todo mundo conhece esse texto de cor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu queria tirar o Ahavá daqui desse texto. Ficaria assim: porque Deus amou o mundo, ponto. Deus amou o mundo, ponto. Aí seria quase um discurso hedonista. Agora, quando fala que ele amou o mundo e deu e doou o seu filho, aí você começa a entender o que é a Ahavá. Você começa a entender o que é amor. A vida com Deus é uma grande doação, porque vivemos no seu amor. O amor de Deus fica só pensando em atingir as pessoas com a sua graça. O amor de Deus fica querendo que as pessoas sintam o que é amor. Eles estão vivendo debaixo do hedonismo, mas o Senhor quer que eles experimentem o amor. Então Deus quer usar a sua igreja, Deus quer usar você, para que as pessoas sintam o seu amor. Então falar sobre amor sem doação é como dizer que só gosta. Outro exemplo de amor como doação está em João 15:13. Olha o que diz aí. Uau, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse é um amor que se assemelha ao Ahavá. Um amor que dá, uma vida que se dá pelo outro. Não devemos viver num evangelho baseado em conveniências, irmãos. Conveniências. Para aproveitar a vida enquanto se pode. Não, no Ahavá não tem esse negócio: eu só amo se me amar, eu só cuido se cuidar de mim, eu só dou se me der. No Ahavá não existe isso. Você já viu isso alguma vez da paz de Deus? Muito pelo contrário. Vou citar de novo Romanos 5:8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é conveniência, isso é graça. Um evangelho sem doação é como viver um hedonismo com máscara de Ahavá. Eu vivo um hedonismo por dentro e por fora uma semelhança ao amor de Deus. Não, o amor de Deus é uma entrega diária aos propósitos que Ele tem para cada um de nós, nas situações em que Ele permite que enfrentemos. Presta atenção quando você estiver passando por uma luta, porque você conhece o Ahavá, o amor de Deus. Então você tem que se perguntar: Senhor, o que o Senhor espera de mim nessa situação? E Deus vai te mostrar. Se você não enxergar e você pedir a Ele, Ele vai mostrar claramente para você. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você percebe as coisas. Mas a palavra Ahavá, por último, significa compromisso e princípios. Isso aqui o hedonismo não quer nem saber. Compromisso e princípios. Por isso que esse mundo está indo de
de ponta cabeça para baixo. Por isso que você vê coisa nesse mundo que é difícil você acreditar. Você fala assim: eu não acredito que isso esteja acontecendo. Pessoas que já não se consideram pessoas, se consideram animais. Eu não sei com quem eu estava conversando essa semana, e a pessoa disse: eu vi em Vitória do Espírito Santo, uma pessoa com a coleira e a pessoa se fazendo de cachorro no shopping de Vitória. Quem soube disso? Quem soube disso? Algumas pessoas estão dizendo isso. E o problema é sério, porque se um cachorro vem fazer xixi no meu pé, eu vou dar um chute nele. Imagina uma pessoa que se sente cachorro. Deixa para lá, apaga isso que eu falei. Ô Pai, me dá mais do teu arravá. Uma pessoa que diz ter amor deve ter compromisso com os princípios desse amor. Presta atenção nisso. Eu já estou acabando, eu sei que está cansativo, mas espera mais um pouquinho. Uma pessoa que diz ter amor, ele está dizendo que tem amor. A palavra amor, ela está comprometida pelo texto de João, que diz que Deus é amor. Quando você diz que você ama, você está falando de Deus. Uma pessoa que diz ter Deus ou ter amor deve ter compromisso com os princípios desse amor, ou desse Deus, que é amor. Tudo que a humanidade entende sobre amor, e eu não estou falando de sentimento, tudo aquilo que as pessoas experimentam de amor, vem de Deus, é Deus. Imagine um cônjuge, vamos lá. Imagine um cônjuge sem compromisso com os princípios da relação conjugal. Pensou? Eu não estou falando marido nem esposo, estou falando cônjuge. Imagine um cônjuge sem compromisso com os princípios e as regras da relação conjugal. Um desastre. Imagina os pais sem compromissos de educar ou proteger seus filhos dos amores deste mundo. Jesus deixou claro que ahavá é se unir a Ele para viver os princípios. E agora abra os ouvidos. As regras, os valores do reino de Deus. Ahavá, que é o amor de Deus, tem regras estabelecidas pelo próprio Deus. Lá em Lucas 9:23 ele diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, regra, negue-se a si mesmo. Regra, tome a sua cruz. E regra, siga-me. Ah não, eu vou seguir Jesus como eu quero. Onde? Isso é hedonismo. Você embarca na onda do hedonismo, que hoje não quer regra nenhuma. Hoje as autoridades estão sendo questionadas, a ciência está sendo questionada, a família está sendo questionada. Nós estamos num mundo de questionamento, e no Brasil isso ainda é extremamente pior. Há nações que estão assim abismadas com o que está acontecendo no Brasil. Não tem regras. O ahavá tem a ver com regras que este mundo não aceita mais. Haja visto o que aconteceu essa noite passada aqui em nossa cidade. Uma igreja de nossa cidade, alguém escreveu na calçada: Deus desgraçado. Bem grande. Está aí nas redes sociais, em Aracruz. Você acha que Deus se ofende com isso? Por que você acha que o Senhor disse que vai chegar o tempo do juízo, onde Ele vai julgar as pessoas? Por causa disso. Não será toda e nem qualquer porta que você escolher entrar que Deus vai derramar o seu ahavá, não. Tem pessoa que fala assim: vou fazer isso e Deus vai me abençoar. Onde? Isso é hedonismo, é rastro, é educação hedonista. Estamos tão acostumados a
a fumar o cachimbo que ficamos com a boca torta. Não. Tem gente que já decide assim: vou fazer prova, vou colocar o meu currículo para o emprego tal. Ele nem estudou sobre aquela empresa, nem sabe se aquela empresa é satânica, nem sabe o que ele vai fazer. Ele está o quê? Hedonismo. Não, nós, o povo de Deus, estamos aqui para sermos usados por Deus para mostrar o amor de Deus ao mundo. E aí, quando nós vamos nessa intenção, Deus pode nos mandar para o inferno, mas lá nós glorificaremos o nome dele. O Ahavá tem regras e elas têm consequências. Olha o que diz Mateus capítulo 7, verso 13 e 14: entrem pela porta estreita, regra, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, consequência, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, regra, são poucos os que a encontram, consequência. Muitos têm dito que amam, mas infelizmente estão longe de Deus, que é o verdadeiro amor. Olha o que João registrou sobre regras. João 14, 23. Se alguém me ama, lê comigo. Se alguém me ama, obedecerá. Poxa, vocês não leram certo não, Vou ler de novo como eu estou lendo todos os textos aqui. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Regra, você tem que falar regra. Você esqueceu de falar. E aí depois quando você lê assim: meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada dele, consequência. Vamos lá de novo? Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Uau! Por isso que o menino está assim de boca aberta. Amor, Ahavá, nada tem a ver com o coração, ou seja, com os sentimentos. Eu estou sentindo. Eu sou casado, mas estou sentindo alguma coisa por aquela outra mulher. Eu tenho o meu carro, mas estou com a inveja do carro daquele. Eu vou fazer de tudo para comprar um carro igual aquele. Isso não é amor. Isso é coisa do coração. E quem disse que você dizer, moças solteiras, rapazes solteiros, quando uma moça chegar e falar assim para você assim: o meu coração está palpitando por você, sai fora, sai fora. Se fala assim: não, eu tenho visto que você é um crente, temente a Deus, organizado, educado, gentil, e por isso meus olhos estão em você, e você pode dar uma brechazinha. Mas se for falar de coração, meu coração, olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 17, verso 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem de fato conhece o Ahavá se rende e busca negar o pecado em sua existência, se rende às regras a Deus, procura a orientação do Senhor. O amor de Deus nos propõe uma aliança, e essa aliança tem regras. O amor de Deus nos propõe uma aliança diante de sentimentos humanos confusos e que não saciam de fato a nossa alma. Concluindo, para responder à pergunta provocadora do início dessa mensagem, que é: será que Deus, que é amor, pode matar alguém e condená-lo? Acho que agora você está preparado para concordar comigo. Se eu desse essa resposta lá no início, talvez não. Não só pode, como tem feito isso. Independente dos que vivem um hedonismo agressivo, ele tem feito isso. Se você vive no hedonismo, você vai compreender melhor algumas coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo na sua vida. Veja o que aconteceu com Ananias e Safira. Lembra dessa história?
lá de Atos. Barnabé, um membro da igreja, ele entendia o que era o Ahavá. Ele tinha uma propriedade, falou, não estou fazendo nada daquela propriedade. Vendeu a propriedade, chegou e entregou na igreja. Entregou para Pedro, os apóstolos, e aquilo ali, aquela notícia correu. Nossa, Barnabé vendeu uma propriedade e investiu no reino de Deus. Nossa, aí Ananias e Safira, que não entendiam o que é Ahavá, só entendiam o que era hedonismo, eles combinaram entre eles, vamos fazer isso também, mas vamos fazer diferente. Vamos fazer sobre as regras do hedonismo. Vamos vender e vamos dar metade, vamos dar só uma parte, mas vamos dizer que foi tudo, foi o valor total. E aí fizeram isso. Safira ficou em casa e Ananias foi lá entregar. E quando ele entregou, o Espírito Santo tomou Pedro e disse, Deus disse através da boca de Pedro, Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? A propriedade não era sua. Você não é obrigado a fazer isso. E por não saber dar resposta, e talvez porque Deus enxergou no coração dele que não havia nenhum arrependimento, que só tinha hedonismo na vida de Ananias, ele cai morto aos pés dos apóstolos. Deus tirou a vida de Ananias. Quando os homens tiraram Ananias, o corpo dele, Safira chegou, e antes que ela soubesse de qualquer coisa, Pedro perguntou, e aí, Safira, a propriedade que vocês venderam foi aquilo mesmo? Ah, foi aquilo mesmo. Quer dizer, o hedonismo, ele é contaminador. E olha que a salvação ou a perdição, ela é individual, mas o pecado, ele é contaminador. Ela estava de acordo, o hedonismo já estava reinando naquela família. E ela disse, sim, foi isso mesmo. O que nós entregamos aqui é tudo, vale tudo. Aí Pedro falou, olha, agora mesmo levaram o corpo do seu marido e levarão também o seu. E naquela hora ela morreu também. Nossa, pastor, vou pedir o meu desligamento desta igreja, porque eu não sabia disso. Se você fizer isso, vai revelar o hedonismo que domina o seu coração e a sua mente. Esse Deus que é amor, Ahavá, não pode procrastinar em agir com amor e justiça. Tzedeque, Deus de justiça, é uma justiça que o mundo não conhece. O mundo só vai conhecer a justiça de Deus no julgamento. Uma justiça perfeita, que não há engano, não há recurso, não há audiência de custódia, não há nada dessas coisas do hedonismo. Não, Deus não pode procrastinar, por isso que ele é Ahavá. Ele também não pode deixar de se doar, como fez na cruz e continua fazendo. Ele tem se doado, ele tem sido gracioso, ele não tem se ofendido, ele tem aguardado. Muitos estão cantando já Maranata, Maranata, e cantam isso até sem entender. E será que a sua vida está cheia do Ahavá para você cantar Maranata? Vem, vem Jesus. Mas ele tem se doado e espera que a sua igreja, as pessoas que entendam o seu amor, também sejam amorosas, que se doem pelas pessoas. Mas também não pode fugir aos princípios da essência do seu próprio caráter.
o salmista escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, assim: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Para de mimimi, meu irmão, se só gosta de ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nossa, era isso que eu precisava ouvir, que nada vai me faltar. Isso é hedonismo. Leia algo assim: se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta. O homem tem se afastado completamente de Deus e de sua vontade, e os homens se tornaram presunçosos e arrogantes. Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo, disse assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Uau! Essas coisas é que o Senhor se agrada, que nós nos gloriemos em conhecê-lo. Você quer agradar a Deus? Então começa a conhecer, começa a estudar, começa a ter os seus momentos a sós com Deus. Aprofunde-se no seu relacionamento com Ele. A justiça e o amor andam de mãos juntas. Por isso que Deus faz o que Ele quer, porque Ele é perfeito, Ele é santo. Por isso que quando a gente recebe uma notícia, as palavras de Jó, uma notícia, por exemplo, como Lula recebeu essa semana da partida do irmão dele, ou outra pessoa perdeu um irmão, você tem que estar com as palavras de Jó na sua boca. O Senhor deu, o Senhor tomou. Vamos, igreja, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é perfeito. Não há engano em Deus. Não há engano. Não deixe que os sentimentos hedonistas façam você criticar o que é regra do arravá. Olha aqui, olha aqui. Presta atenção. Não deixe que o mundão fique alterando a sua mente para você criticar Deus, para chamar Deus de desgraçado, para dizer que Deus não existe. Há uma corrida avassaladora para se tornarem membros da igreja de Satã. Está na internet aí para quem quer ver. E o convite de Satã na igreja dele é: venham e eu vou dar tudo o que você quiser. Hedonismo, todo mundo que está massificado pelas ideias hedonistas vão correndo. Assim como vão correndo para igrejas que estão pregando o evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Igrejas que dizem que todos os seus problemas serão solucionados, enquanto que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mateus 10, 28 diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Portanto, aqueles que se afastam dos princípios sagrados, Deus pode condená-los, porque Ele é perfeito em justiça. Mas para aqueles que andam segundo a vontade de Cristo Jesus, viverão a vida eterna, desfrutando
do seu Ahavá. Nós estaremos lá um dia junto com ele. Olha aqui, você vai abraçar o Ahavá. Você vai abraçar o amor. Você vai viver eternamente com Ahavá, eternamente com amor. Lá não vai ter lágrimas, choro, doenças, traição, não vai ter hedonismo, não vai ter esses desejos carnais e humanos, porque as primeiras coisas vão ter passado e vai reinar só o amor de Deus.